Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos resolver alguns exercícios sobre misturas e fases, beleza? Então vamos lá, essa lista está lá na plataforma de aprendizagem, né? Foi postada na semana passada. Vamos lá, peguem a lista aí e vamos dar início. Bom pessoal, a primeira questão é a seguinte. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3, né? Os três sistemas aqui. E seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Bom, pessoal, o que são as fases, né? Fase é tudo aquilo que tem aspecto uniforme, não é isso? Apresenta as mesmas propriedades. E a gente detecta eles o quê? Pela visão, não é isso? Então, fase é tudo aquilo que vai ter o mesmo aspecto visual. Então, vamos lá. Aqui a gente detecta quantos aspectos? Ó, 1, 2, 3, não é isso? Então, na água e óleo, 3 fases. Aqui, ó, quantas fases? Uma do gelo, as bolhas de gás da água, 2, e a água propriamente dita, 3. 3 fases. E aqui, quantas fases, pessoal? Óleo, 1, gelo, 2, água, 3 e o granito, 4. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3, 3 e 4. Melhor resposta, letra B. Tudo bom? B de beleza. Vamos adiante. 2. Misturas podem apresentar apenas uma fase e mais de uma fase. O que é a fase de uma mistura? Bom, pessoal, igual eu havia dito, né? Fases são todas as porções da mistura que vão apresentar as mesmas propriedades. E a gente detecta a fase pelo quê? Pela visão, né? Isso é tudo aquilo que vai ter um aspecto visual contínuo. Então, vamos lá. Quando a mistura tem uma única fase, a gente chama ela de quê? Homogênea. Não é isso? Duas fases. Aliás, uma fase ela é homogênea e monofásica. Duas fases, ela já passa de duas ou mais fases, ela passa a ser heterogênea. Então, com duas fases, ela vai ser bifásica, 3 fases, trifásica, 4 ou mais fases, ela vai ser uma mistura polifásica. Beleza? Então, vamos adiante. Número 3, considere os seguintes sistemas. 1. Nitrogênio e oxigênio. 2. Etanol hidratado. 2. Etanol hidratado. E 3. Água e mercúrio. Assinale a alternativa correta. Letra A. Os três sistemas são homogêneos? Não, senhor. Quem não é homogêneo aqui, ó? Água e mercúrio. Isso aqui não vai ser homogêneo, não. Teremos aqui duas fases. Um sistema bifásico heterogêneo. Quem é homogêneo aqui? Nitrogênio e oxigênio, né? Suspeito que são gases. E aqui, etanol hidratado, né? É etanol puro com água. Né? Então, essas duas misturas, A1 e A2, sim, são homogêneas. Então, vamos lá. O sistema 1 é homogêneo formado por substâncias simples? Olha, é um sistema homogêneo, sim. E são apenas substâncias simples? Sim. O que são substâncias simples? São aquelas formadas por apenas um tipo de elemento químico. Né? Quem é o gás nitrogênio? O gás nitrogênio, a gente pode representar ele como sendo quem? O N2. E o gás oxigênio? O gás oxigênio seria o quê? O O2. Ambos são substâncias puras simples, na verdade. Então, acho que a letra B seria a melhor resposta. Vamos ver as demais. O sistema 2 é homogêneo formado por substâncias simples e composta? Nem o etanol, né? Nem o etanol, que é o C2H5. H5. OH, nem o etanol é substância simples e nem a água, que é a boa e velha H2O, não é isso? Elas não são substâncias puras simples, e sim substâncias compostas, então já está errado. Mas que é homogêneo, é. O sistema 3 é heterogêneo? Sim, é heterogêneo, formado por substâncias compostas. Só o mercúrio que não é, né? O mercúrio é uma substância o quê? Simples, formada apenas por átomos de mercúrio. Não é isso? Opa, desculpa, escrevi sólido ali, mas na verdade, né, seria no caso líquido, a temperatura ambiente. Né? E 3, letra E, o sistema 3 é uma solução formada por água e mercúrio. Não, né? Água e mercúrio não se misturam. Então, sim, a resposta ficaria o quê?
Letra B. Opa! Letra B, né? O sistema 1 é homogêneo formado por substâncias simples. Beleza? Então vamos adiante. Número 4. O granito consiste em 4 minerais: feldspato, magnetita, mica e quartzo. Se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é... a pessoa ele já contou, né? Só pode ser uma mistura, não é isso? É uma mistura de diversas substâncias, né? O feldspato é uma substância, a magnetita é outra, a mica outra e o quartzo outra também. Não é isso? Então, beleza. Letra E. Número 5. Água mineral engarrafada, né? Água mineral engarrafada. Lembrando que ele está falando de água o quê? Mineral. Por que ela é chamada mineral? Porque nela existem vários minérios ali dissolvidos, na verdade. Então, ó, água mineral engarrafada, propanona e oxigênio, né? Gás oxigênio. Quem que é o gás oxigênio? O bom e velho O2. São classificados respectivamente como substância pura composta. Vamos ver. Substância pura simples. Ok. E gás oxigênio é uma mistura, pessoal? O gás oxigênio não é uma mistura, ele é apenas uma substância. Para ser mistura, tem que ter o quê? Pelo menos duas substâncias, dois componentes. Então, letra A, não. Não é verdade. Letra B. Substância pura composta. A água mineral, pessoal, a gente tem que entender que ela não é o quê? Não é uma substância pura, e sim uma mistura, não é verdade? Então, esse item B já fica falso. Então, a letra C. Mistura heterogênea, a água mineral não é mistura heterogênea. Por quê? Porque nela a gente só vê uma única fase. Não é verdade? Ó, letra D. Mistura homogênea? Ó, tá batendo por enquanto. Depois, propanona, substância pura, composta. A propanona é uma substância pura composta? Sim. E substância pura composta, o oxigênio. O oxigênio não é pura composta, ele é uma substância pura simples. Então, a melhor resposta vai acabar sendo letra E, né? Uma mistura homogênea, água mineral é uma mistura homogênea. Substância pura composta, sim, a propanona é essa mistura, essa substância pura composta. E o oxigênio, sim, uma mistura, é uma substância pura simples. Então, a melhor resposta aqui, de fato, letra E. Beleza? Vamos adiante. Número 6. Esquematize os gráficos de aquecimento de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica. Bom, queridos, agora é interessante a gente fazer a lembrança do que vem a ser uma mistura eutética e o que vem a ser uma mistura azeotrópica. A mistura eutética vai ser aquela mistura que vai apresentar o ponto de fusão constante e a temperatura de ebulição variável. Já a mistura azeotrópica, ela apresenta a temperatura de fusão variável e a temperatura de ebulição constante. Lembraram? Então seria alguma coisa assim, eu busquei aqui uma imagem que representasse as duas, né? Então, a mistura eutética com a temperatura de ebulição variando, a gente chama esse trecho aqui, ó, de delta T de ebulição, certo? Por quê? Porque a temperatura que varia, né, nas misturas eutéticas e a fusão fica absolutamente o quê? Constante. Já a mistura azeotrópica apresenta a temperatura de ebulição constante, né? E a temperatura de fusão ela varia. A gente chama isso aqui, ó, de delta T de fusão, né? Tudo bem? Então, beleza. Número 7. Vamos lá. O ácido láurico é um ácido graxo de cadeia saturada com 12 átomos de carbono. Esse ácido é conhecido na indústria farmacêutica devido à sua propriedade antimicrobiana. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento de uma amostra de ácido láurico inicialmente no estado líquido. Então, galera, atenção, ó, se inicialmente ela está no estado líquido, no tempo zero, essa amostra aqui ela vai se apresentar em qual fase? Né? A fase
líquida, beleza? Acima, né, da temperatura, a uma temperatura acima do seu ponto de solidificação. Então, ela aqui está acima do ponto de solidificação. Vamos lá. Então, no item 1 aqui, ó, no item 1 está dizendo, somente o segmento BC representa duas fases. Galera, o segmento BC, a gente tem aqui, ó, uma temperatura constante. E quando a temperatura é constante, o que a gente pode dizer? Que sim, é uma mudança de fase. Se a gente começou aqui, ó, a nossa amostra na fase líquida e a temperatura está caindo, né, até porque ele diz que representa uma curva de resfriamento. Se a temperatura está caindo, ela vai ficar o quê? Neste instante em B aqui, ó, quando o tempo é 2 minutos, a gente tem o início da solidificação. Né? Então, a gente vai ter a fase líquida e a fase sólida coexistindo, né? Dos intervalos de tempo de 2 até 5 minutos. Então, sim, ó, este item vai ser o quê? Verdade! O ponto de fusão do ácido láurico está em torno de 43. Bom, pessoal, aqui é o líquido se transformando em sólido, não é? Nessa passagem aqui, o resfriamento. Mas ele está falando do ponto de fusão. Galera, a fusão é quando a substância sólida passa para a fase líquida. Entretanto, as temperaturas em que a fusão ocorre e a solidificação ocorre são as mesmas para a mesma substância. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui no gráfico, ó, essa mudança de fase aqui, ela acontece no intervalo de 40 a 45. Então, a solidificação está acontecendo nesse intervalo, por volta de 43 graus, né? Vamos acreditar que seja por volta disso. Então, se a solidificação acontece nessa temperatura, a fusão também seria nessa temperatura. Então, este item 2 está verdadeiro. No item 3, ele fala o seguinte, ó, o examinador diz que no ponto D, as moléculas do ácido láurico apresentam maior energia cinética média do que no ponto A. Galera, isso é falso. Se nós observarmos aqui, ó, a temperatura ali no ponto D está por volta aqui dos 30 graus, não é isso? E no ponto A? No ponto A, a temperatura está 60. Como a temperatura média, o grau de agitação das partículas, em D, vai ter o quê? Uma menor temperatura e, consequentemente, uma menor energia cinética média. Então, esse item ele fica sendo o quê? Ele fica sendo falso. Beleza? Então tá jóia. Agora vamos lá, ó. A temperatura no qual o segmento BC é formado depende da quantidade inicial do ácido láurico. Galera, isso é verdade ou isso não é verdade, hein? Galera, isso não é verdade, porque a temperatura, né, em que esse segmento é formado, tá vendo o que aqui, ó, tá vendo a mudança de fase. E para substâncias simples como o ácido láurico, substâncias simples não, para substâncias puras, falei errado, para substâncias puras, as mudanças de fase ocorrerão em uma temperatura o quê? Constante. Galera, isso não vai depender, né, da quantidade de ácido láurico inicial, porque a solidificação, assim como a fusão, né, essas temperaturas, elas são uma propriedade, elas são propriedades específicas da matéria, que não vai depender do quê? Da quantidade ali, ó, né, da porção de material que existe. Beleza? Então, esse item 4 aqui, ele está o quê? Falso! Então, ó, dentre as afirmativas, apenas estão corretas. Bom, para nós aqui, pelo que a gente analisou, os itens 1 e 2 apenas, né, galera? Então, fica a letra A como sendo a nossa melhor resposta. Vamos avançando aí, galera. Bom, pergunta sobre o petróleo. Ó, o petróleo sob a forma de óleo é uma. Galera, quando a gente vê o petróleo, o óleo bruto, né? Vou tentar desenhar aqui um recipiente com o óleo aqui, o petróleo. Galera, quando a gente olha o petróleo, ele tem o quê? Ele tem um aspecto mais ou menos uniforme, né? Visualmente falando. Então, pessoal, ele tem apenas uma fase. Se ele tem apenas uma fase, a gente pode dizer que ali, ó,
está sendo formado o quê? Ou é formado ou constitui uma mistura. Agora a gente consegue identificar as diferentes formas, né, as diferentes substâncias que está ali no petróleo? Não. Então, por apresentar apenas uma fase, a gente vai ter uma substância simples? Não. Tudo que for substância aqui não pode. Agora pode ser o quê? Mistura homogênea ou heterogênea. O que a gente vai marcar? Mistura homogênea porque a fase é única. Vocês poderiam confundir e falar que isso é uma variedade alotrópica do carbono, só que não, galera. Apesar do petróleo, né, os componentes do petróleo serem hidrocarbonetos, né, que são formados aí predominantemente por carbono e hidrogênio, o petróleo não é uma variedade alotrópica do carbono, né? Podemos citar como formas, variedades alotrópicas do carbono, o carbono grafite e o carbono diamante, beleza? Então tá joia. Então letra C para o número 8. Bom, pessoal, essa questão 9 ela está com erro de digitação, né? Só por esclarecimento, vamos pulá-la. Questão 10. No sistema representado pela figura ao lado, os números de fase, então ele quer saber números de fases e componentes, são respectivamente. Galera, quantas fases a gente enxerga aqui, ó? Tô vendo aqui, ó, essa fase inferior aqui, ó, da água. Depois a gente tem o gelo e aí a gente tem o óleo aqui, ó, numa fase superior. Então a gente tem 3 fases, não é isso? Então, ó, 3 fases. Então essa aqui e essa aqui já estão o quê? Equivocadas. A e B já estão equivocadas. Agora, quantos componentes? Galera, componente é a mesma coisa que substâncias. São as substâncias que estão constituindo essa mistura. Consegue observar que água e gelo são a mesma substância? Sim! Então, uma substância, duas substâncias. Melhor resposta, letra C. 3 fases e o quê? E 2 componentes. Beleza? Bom, essa tabela aqui, ó, vamos lá. Dada a tabela, a temperatura de 25 graus Celsius, né? Tá falando da mistura 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele diz, ó, que resulta em solução as misturas. Galera, o que é solução? Solução é quando apresenta apenas uma fase. Tem aspecto homogêneo. Não é isso? Sim! Homogêneo. Então, galera, qual dessa aqui vai constituir uma mistura, né, com apenas uma fase, uma mistura homogênea? Água e álcool? Sim! Água e sal de cozinha? Também. Água e gasolina? Não, essa aqui não. Gás, oxigênio e gás dióxido de carbono? Sim, também. Carvão e enxofre? Não, esse aqui não. Então, ó, são misturas homogêneas, né? São soluções 1, 2 e 4. Ó, letra B. Item B, soluções, né? Misturas 1, 2 e 4. Belezinha? Vamos avançando. 12. Bom, vamos lá. Assinale verdadeira V ou F ou falsa F em cada afirmação. O ouro 18 quilates é classificado como uma solução? Galera, quando a gente vê algum adereço de ouro, seja um anel, um colar ou brinco, cara, a gente não consegue distinguir, né, os componentes da mistura. E ali no ouro 18 quilates não tem somente ouro, não é verdade? Então, sim, ó, é uma solução no estado sólido, não é? A 25 graus Celsius, né? Se for 25 graus Celsius, sim, no estado sólido. O ar atmosférico com poeira constitui uma mistura homogênea? Negativo, né? A poeira e o ar, eles não se misturam. Então, esse item tá o quê? Tá falso. O granito é um exemplo de mistura heterogênea. Sim, né? Vimos no exercício anterior. Agora, o sangue constitui uma mistura homogênea? A gente até pode ser enganado, né, pelo aspecto homogêneo que o sangue apresenta, por exemplo, num tubo de ensaio, né? Se a gente tiver um tubo de ensaio com amostra de sangue, na verdade, ali a gente vai ter o quê? Um aspecto uniforme. Só que quando a gente, por exemplo, vai fazer exame, esse sangue é submetido a uma centrifugação.
Quando ele passa por uma centrifugação, a gente tem o quê? A gente tem as divisões, né, dos componentes do sangue. Então, esse sangue vai ser o quê? Uma mistura não homogênea, mas sim heterogênea, não é verdade? Então, ó, a sequência correta seria VF. Letra D. VF. Tá joia? Vamos lá, força total. Número 13. Assinale a alternativa onde encontramos uma substância pura, uma mistura homogênea e a uma mistura heterogênea. Galera, vamos lá então identificar o que seria uma substância pura? Açúcar? Sim, açúcar sim. Água destilada? O leite seria? Não, o leite não seria. Água destilada? Seria. O vinagre? Não, o vinagre também não. O vinagre é uma mistura de coisas. E uma geleia? Também não é, né, pessoal? É uma mistura. Agora vamos lá, ó. Substância pura, açúcar e água valem. Agora, mistura homogênea. Vamos lá? Água doce é uma mistura homogênea? Sim, é verdade. E a água potável? Também, né, pessoal? Então vamos adiante. E agora uma mistura heterogênea. Água do mar é uma mistura heterogênea? Não é, né, pessoal? A água do mar é o quê? É uma mistura homogênea. Agora, água e gelo é uma mistura heterogênea? Sim, por quê? Ah, professor, mas o gelo e a água são a mesma substância. Ora, mas veja bem, quando eles estão aqui, ó, juntos, a gente vê a água líquida e vê os cubos de gelo na superfície, não é verdade? A gente tem aqui, ó, mais de uma fase, né? Se a gente tem mais de uma fase, a gente tem uma mistura heterogênea. Então, a melhor resposta aqui seria a letra C, de coração. Água destilada, água potável e água e gelo. Número 14. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina. Ó, areia, sal, açúcar, água e gasolina. Nós temos aqui quantas substâncias, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. 5 substâncias, 5 componentes. Agora, quantas fases a gente vai ter? Se a gente pensar bem, o sal, açúcar e a água, né, vão apresentar o quê? Apenas uma única fase, porque o sal dissolve na água e o açúcar também dissolve na água. Já a areia provavelmente ficará depositada no fundo do recipiente e a gasolina na superfície. Então a gente vai ter quantas fases? 1, 2, 3 fases. Melhor resposta, letra B. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui, né? Mais essa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição na plataforma ou pelas nossas redes sociais, tá joia? Um abraço a todos, tudo de bom. Valeu, turma!